Olá, tudo bem com você? A mensagem de hoje tem como tema uma pergunta. Qual é a sua real intenção? Eu quero ler 1 Crônicas 21, do 1 ao 7, que diz: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: Que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. A gente vê na história que Davi pede um recenseamento do seu povo para ver quantos estavam aptos para a guerra. Qual o problema nisso? Existia sim problema, porque de acordo com a lei de Moisés, só era permitido fazer recenseamento se estivessem se preparando para a guerra ou para alguma batalha, e deveria seguir o protocolo de fazer os sacrifícios referente ao número dos soldados. Ora, eles não estavam indo para a guerra. Na verdade, eles já tinham sido vitoriosos recentemente. Eles já tinham, se você for ler os capítulos anteriores, você vai ver que eles foram vitoriosos contra os amonitas, contra os arameus que vieram ajudar os amonitas, contra os filisteus. Então, eles estavam num período que eles já tinham vencido, já tinham passado pelas guerras, pelas batalhas. Então, por que Davi, um guerreiro, um rei que era acostumado a estar em guerras, em batalhas, então ele sabia todo o procedimento, que já era acostumado a fazer recenseamentos da forma correta. Então, por que Davi quis fazer esse recenseamento fora de época? Somente por vaidade, para se orgulhar, para poder se gabar. O problema não era o recenseamento em si, mas a motivação de Davi para fazer o recenseamento. A motivação do coração é que determina o que é pecado ou não em situações aparentemente normais. O exército normalmente era contado, mas com a finalidade adequada. A mesma contagem sendo feita com a motivação errada era pecado, era loucura e teve consequência. A consequência veio. Se você ler em 1 Crônicas, como a gente leu no 21, no verso 7, que foi o último que nós lemos, ele diz assim: essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. E se você continuar lendo o capítulo, você vai ver no verso 14 que 70.000 morreram da praga que eles sofreram. 70.000 em 3 dias caíram. Então foi um baque, foi uma matança, né, em consequência da praga que eles sofreram como punição pelo pecado. Por quê? Porque a motivação do coração do rei estava errada. Então a gente aprende com essa história que a gente precisa entender
que mesmo em situações aparentemente normais ou situações em que as nossas atitudes são até boas aos olhos da maioria, ainda assim, em situações assim, a gente precisa sondar o nosso coração. Cuidar do nosso coração para que a motivação do nosso coração em tudo que a gente faz, sejam coisas corriqueiras, sejam até coisas boas, sejam feitas com a intenção correta. Provérbios 4:23 diz: sobre todas as coisas que você deve guardar, que nós devemos guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Em outras versões diz, porque dele procede as fontes da vida. Então a gente precisa guardar no sentido de proteger, mas também de olhar, sondar, saber qual a motivação, qual a nossa intenção em fazer o que fazemos. Sejam coisas boas, sejam coisas corriqueiras na nossa vida. Então, sempre se pergunte, qual é a real intenção do meu coração? Qual é a sua real intenção? Tá bom? Eu sou a Bispa Rosana Fontes. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe.